Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao Enigmas. Ao vivo para vocês. Eu sou Kátia de Gaia. E eu sou Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui na TV Facebook, na TV Orkut, no canal 21 da NET, onde o normal, Kátia Gaia, é ser diferente. Diferente também, o normal é ser paranormal, né? É verdade, nós já começamos com uma gafe do nosso produtor, mas não tem problema, não, a gente desculpa ele, porque o programa ao vivo é assim mesmo, né? Você sabe como que é, né? O programa ao vivo é assim, né, Kátia? Tudo bom, nós acontece. Temos bom humor, né? Com certeza, né? Porque nós estamos faz aqui, parte do show, né? Super gostoso, um ambiente maravilhoso, pauta consciencial fantástica. Bem, quem também no quadro cultural virá nos presentear, né, com as suas vozes, também com certeza. Vale muito a pena. Tudo sempre vale muito a pena, né, Kátia? Então, feliz 2014 para vocês. É verdade. E eu quero começar esse programa. Nós temos um aniversariante, né, Kátia Gaia? É verdade. E a gente começa porque ela falou pra gente: olha, eu assisto sempre o Enigmas, estou sempre lado a lado aí com vocês, curtindo o programa. Então, segue os nossos parabéns a você. Andréia Lucas Soares. Andréia Lucas Soares, gratidão, né, pelo carinho, pelo respeito e tudo de bom, que 2014 seja um ano maravilhoso, com muita lucidez e muita prosperidade, que a gente também precisa, né, Kátia? Aliás, é muito bom a prosperidade, o dinheiro, a riqueza, a fartura, a abundância para todos. Então, que seja um ano pleno de muita saúde, muita paz e conquistas, mas que as realizações sejam plenas, né, e conscientes para a sua vida. Então, nós queremos fazer um convite, nós estamos aqui na nossa reta, né, para 2014, com novas propostas, com novos convidados, e nós queremos convidá-lo para que você faça parte deste programa, divulgando seu produto, divulgando seu trabalho. Então, você pode entrar em contato com a nossa produção através do telefone 11 3482 6381. Você virá participar do programa e terá, com certeza, né, o resultado que você busca dentro do que você também espera. É verdade. E também nós estamos aí com o programa Rasgando o Verbo, né? Todas as terças-feiras na Rádio Excel, a Rádio da Consciência Livre. E olha, pessoal, está sendo muito gostoso fazer esse trabalho, porque é uma coisa bem diferente, né, Kátia Gaia? Muito. E ontem nós tivemos a abertura, né, a estreia do ano, da temporada 2014, e foi bem interessante, o Mundo das Ilusões. Então, vai estar disponível para você, sabe aonde? Eu vou falar, Cris. Tem que falar. Embora o lançamento é a semana que vem, mas hoje eu já falo, que você já pode conhecer. Nós vamos festejar. www.programaenigmas.com.br, nosso site, né? É verdade, está lindíssimo, né? Tanto aí que nosso web já está aí, inclusive na nossa vinheta nova, né? Então, uma nova parceria, nós temos, além do Tony Gandra, que mudou de local, ele está agora no Vila Beauty, que fica ali na Alameda Lorena, então ele está mais bem localizado para te atender. É verdade. Nós estamos com uma parceria nova também com o Denis, o web designer, que faz
a nossa vinheta, pelo menos o nosso croma, desculpa, a vinheta do Alex Rangel, o nosso croma e o nosso site. É verdade. E também aí a Casa Shiva que nos veste, né? Todos os programas. Você está elegante. Você também, Kátia Gaia. Eu estou usando Casa Shiva toda semana. Aliás, todos os dias do ano passado nós vestimos Casa Shiva, porque o Enigmas esteve no ar praticamente todos os dias. Tanto que nós estamos com mais de 500 programas já no YouTube, na Cron TV, que está aí no YouTube. Então, com temas diferentes, convidados diferentes, mas sempre trazendo muita luz, muito conhecimento, para que todos nós formemos essa força mutante para dar o grande boom consciencial nesse planeta maravilhoso que é a Terra, né, Kátia? É verdade, mas agora você pode acessar todos os nossos vídeos através do www.programaenigmas.com.br, que ele já está linkado diretamente com o YouTube. É verdade, o site está belíssimo, parabéns, viu? Bom, Kátia Gaia, nós temos dois convidados muito especiais. Mas eu quero primeiro falar do meu trabalho, senão eu esqueço. Com certeza, olha só. Né, Cris? Eu sempre falo assim, gente, esqueci de falar do meu trabalho. Então, para vocês que queiram conhecer, www.soldegaia.com.br, também feito com carinho pelo Denis Web Design. É verdade. Eu gostaria também de falar que esse ano todo também estaremos com Lucimara Parisi e com Nani Venâncio nos programas delas. E também em outro programa Enigmas, que está indo brevemente aí para a TV aberta, que vocês vão conhecer, tem ligações com a TV Sol, com a TV Mundi, e vamos que vamos, gente, porque o mundo aqui no Enigmas, é dos despertos. É isso aí, é dos despertos. Não dos espertos. É verdade, mas eu gostaria de apresentar aqui, eu gostaria que ele tirasse um close desse livro aqui. Bom, pessoal, o Sol Negro, da MC Pereira, que está aí, ele aborda sobre a sociedade secreta Vril. Vocês vão saber muito sobre esse tema, que é um tema fantástico, é um tema que causa muita curiosidade e traz muito conhecimento de como lidar com tudo isso, com toda essa energia. Né, Kátia Gaia? É verdade. E nós vamos apresentar já a pauta. Vamos apresentar o DVD deles aqui, né? O CD deles também. Olha aqui. Eles são parceiros nossos, né? O Lanansoft já são remidos da casa, né? Então, eles estão sempre aqui conosco, e já foi em vários programas conosco também. Mas eles vão começar já, daqui a pouco, cantando e encantando, né, Kátia? Então, o Lanansoft, nós temos aqui Fernanda e Marcelo Miranda, e já ao vivo para vocês. Nós vamos cumprimentar a nossa convidada, Maria Carmen Pereira. Tudo bem, Maria? Tudo certo, obrigada, estar obrigada. com você aqui na obrigada, TV. Cris, obrigada, Prazer Kátia. enorme estar com a Maria C. Pereira com aqui. vocês. Ela vai trazer todo esse conhecimento. Maria, fala um pouquinho do seu livro Sim. para o nosso internauta. A ideia do livro Sol Negro, O Retorno das Sociedades Secretas do Vril, esse é o primeiro livro de uma provável trilogia, o segundo já está pronto, prestes para ser lançado. Ele conta a história do foco central, um casal, que chama-se Maia e David, que se conhecem através de coincidências sincrônicas, né? O mundo, digamos, conspira positivamente que pessoas com os mesmos objetivos possam se encontrar. E David pertence à sociedade secreta Tulin, que é uma sociedade baseada na mitologia nórdica, o conhecimento nórdico, e que está focada em eliminar o perigo de uma sociedade chamada Sociedade Vril, que pertence à origem dela desde a época do nazismo na Alemanha, e que no Brasil estava encabeçada por descendentes dos nazistas em São Paulo, causando vários problemas. Então, David acaba envolvendo Maia nessa sociedade Tule e descobrindo que ela tinha, junto com ele, algumas propriedades especiais. São seres humanos diferentes que podem fazer coisas como manipular a própria energia Vril. Então, a história se desenvolve com uma mistura de romance, mistério, suspense e bastante agitada, com bastante simbolismo e um pouco de esoterismo no meio. Olha, que bacana, hein? Mas eu tenho uma pergunta assim, pessoal para você, Maria. Você é química, cientista. Sim. Como você foi para este lado? Você tem uma linha de pesquisa abundante sobre o tema. Me conte um pouquinho. Isso foi uma coisa que me persegue desde pequena. Quando eu era jovenzinha, acho que a partir dos 12 anos de idade, eu sentia uma coisa me impulsionando
para sair do que aquele filme Matrix fala bem claro, que eu começava já com essa idade a ver que o mundo não era só isso, e que eu queria e precisava participar de uma coisa maior. Mas a vida te leva para o caminho normal, então eu fui para o lado da ciência, porque minha mente é muito exata, né? Então eu fui para o lado da tecnologia, fiz química, depois PhD em farmacologia na Unicamp, e continuei no mundo normal, mas sempre em paralelo levando o estudo de sociedades secretas e misturando o que eu chamo de desmistificar o mítico, né, o místico, com a informação científica que pode esclarecer, porque hoje nós já temos como esclarecer aquilo que era considerado esotérico, místico, e que não tinha uma explicação. Só que a ciência, principalmente a física quântica, ela deixa claro já que existe a fusão desses dois mundos novamente, e que com essa fusão a gente pode evoluir bastante. E foi isso que me impulsionou a juntar o que eu sabia de um lado com o outro. Bom, lembrando que a Maria, ela é membro da Sociedade Tule do Brasil. Isso, e também é membro da Ordem Rosa Cruz, ou seja, sim, ela é minha soro, né? Exato. Maria, a gente volta a falar com você, porque eu quero começar o programa agora sendo meio que encantado por essas músicas, né, Kátia? Bem, eu sou suspeita. Nós temos aqui duas pessoas que são extremamente especiais e já remidas. Vamos apresentar o grupo Olã Mensoff. Ele está esperando você falar para mostrá-los. Eu pensei que ele já sabia. Hoje. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Fernanda? Que honra estar com você novamente aqui, né? Bom, vocês já são da casa, né, Fernanda e Marcelo? São vir mais, né? O que vocês vão cantar ou tocar para o nosso internauta? Que bacana, hein? Que bacana. Então vamos ouvir esse instrumento hoje? Me
Magnífico. Não, é verdade, não é, Maria? Não é lindo? Magnífico. Magnífico, Eu estava né? segurando minha boca aberta. Todo mundo babando aqui, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso, né, produtor? Até Produtora, o produtor estava até dançando. Produtora, eu tô com um fantasma em volta de mim. O que está acontecendo aqui? É mesmo, nós estamos todos com a aura expandida verde. É cura. Cura. É energia vril. Energia vril. Energia vril. É que a Maria trouxe toda essa energia vril. Mas que legal. Ô, Fernanda, passa pra gente o site, né? Para quem quiser entrar em contato com vocês para fazer shows, etc e tal. Bom, E também cerimônias diferenciadas para vocês. Hoje é moda casar, né? Dentro da cerimônia celta, bruxaria, enfim, as místicas. Eles também fazem essas cerimônias. é isso aí. Então daqui a pouco eles voltam, hein, pessoal? Bom, vamos falar com a Maria aqui. O produtor hoje está meio confuso, né, Cátia? É porque nós estamos com uma energia livre, fantástica, e a Maria vai comentar com ele, né? O que significa essa energia vril, né? Eletrizei ele. O que está acontecendo? Nós estamos assim. Maria, fala para o pessoal o que significa essa energia vril. Olha para a câmera. A energia vril, vamos dizer, do lado místico, esotérico, seria o éter. Da onde vem a matéria. Então, o éter é a forma primordial da energia, não ainda formada, a forma primordial da energia, da qual a matéria ainda não formada vai se manifestar. E para a física quântica, eles chamam isso hoje de campo de Higgs, da onde tem o campo de energia primordial, da onde brota a partícula primordial, que é a partícula de Deus, que ganhou o prêmio Nobel agora, o professor Higgs, que essa partícula de Higgs bóson gera a massa e a massa gera a matéria. Então, é a origem, é a fonte. Alguns chamam isso representando de prana, outros chamam de chi ou ki. E na Alemanha nazista, na época da sociedade vril, a chamavam de energia vril. Mas ela, na verdade, tem uma conotação dos antigos sumérios, chamados de vril e ya, e tem também o seu registro nos hindus, nos antigos hindus, do hinduísmo, onde também se manipulavam energias que eram relacionadas à energia vril. Então, nós estamos falando da fonte primordial da energia do universo. É só, hein? Eu tenho uma pergunta que não quero calar. O Hitler, ele fazia parte da sociedade Thule? O Hitler era o chefe da nação na época e ele encabeçava a SS, encabeçava o Heinrich Himmler, era o chefe da SS, e dentro dessa SS haviam várias subdivisões. Então, nessas subdivisões você tinha o pessoal do Sol Negro, né? Que esse Sol Negro era no castelo de Wewelsburg, na Westfália, na Alemanha, e lá também tinha a sociedade vril. Então eram de várias divisões de grupos que tinham uma missão de juntar o esotérico, o mitológico, à ciência. A sociedade vril era um grupo de médiums, principalmente liderados por Maria Orsic, ou Ostrich, né, o nome dela, Orsic, que era a sacerdotisa principal que canalizava conexão com os seres de Aldebaran, seres ou inteligências superiores, com as quais ela era uma bailarina de balé, veja bem a formação dela. Ela simplesmente tinha uma capacidade mediúnica fantástica e transcrevia o que ela recebia de informação dessas mentes superiores de algum planeta da órbita de Aldebaran, que tem uma correlação à origem dos povos germânicos, e assim se considera, né, da Hiperbórea, antes dos germanos, por assim dizer. E ela passava essas informações escritas na antiga língua suméria, antes dos sumérios até o acadiano. E quando alguns professores de universidade foram chamados e começaram a transcrever, ou traduzir, aquilo que ela estava transcrevendo, eles perceberam que eram informações de ciência pura. Vários cientistas se juntaram, a partir de 1919, a essa formação de sociedade Thule, dentro da sociedade Thule, a sociedade vril, com o foco da ciência. E a Alemanha ressurgiu das cinzas nessa época, até o final da Segunda Guerra Mundial, como uma potência científica,
porque eles abriram a mente, isso vamos dizer que tudo tem um lado negativo e um lado positivo. O lado positivo do nazismo foi abrir a mente à fusão do esotérico, ao místico e à ciência. Quando se junta isso, o poder que se adquire e o conhecimento que se permite é fantástico. Com certeza. Você tem uma pergunta aí, né, Kátia? Várias. Então faz a sua próxima, que depois eu também a próxima. Aqui no Sol Negro existem simbologias, numerologia, existem chaves, ferramentas. Você pode falar um pouquinho mais isso ligado à sociedade? Sim, sim. Quando eu escrevi o Sol Negro, eu não tenho conhecimento de numerologia profundo como você, mas eu usei a escala pitagórica de forma bem simplificada. Todos os personagens foram criados, os seus nomes com sobrenomes, em cima de uma caracterização psicológica, daquilo que eu queria que eles fossem, representassem. Então, o número de representação daquela pessoa é perfeitamente batendo em cima do que o número em si ela representa. Todas as datas, nenhuma data que está lá está por acaso. Qualquer número que apresenta, ele é um símbolo e ele tem um significado. Então, as pessoas que quiserem ir mais fundo no Sol Negro vão poder se divertir bastante. Quem não quiser ir tão fundo e pegar mais informações nas entrelinhas, não precisar de tamanhas informações, lendo a história como normal, como ela é narrada, com aquela velocidade toda que ela tem, que é bastante movimentada, de capítulo a capítulo, ela vai se divertir bastante. Quem quiser mais, pessoas como vocês, vocês com uma escala pitagórica do lado ali, vão entender muito mais e vão pegar dicas para os próximos capítulos. Então, fora essa parte de numerologia, o que tem é o simbolismo da geometria cósmica. Então, cada descrição da configuração da energia, o que se conforma na hora que eles manipulam a energia, elas têm formatos, têm orientações, e todas elas têm explicações mitológicas, desde o cajado de Thoth, ou Hermes, como queira chamar, até conformações da geometria cósmica, da árvore da vida, e por aí vamos. Bom, eu tenho uma pergunta para continuar no assunto do Vril e do livro, que é interessantíssimo, né, o tema. Maria, qual era a finalidade de Hitler, no seu ponto de vista de pesquisadora, né, de participar de uma sociedade dessa, visto, ora, que Hitler gostava muito do ocultismo, né? Sim. Vamos pensar na polaridade positiva, tirando a polaridade negativa, né? Que a gente já sabe. A positiva é que ele queria juntar esse esotérico à ciência. Então, esse conhecimento, e obviamente todos aquele grupo fantástico que ele tinha em volta de mentes científicas incríveis, eles sabiam que ao permitir essa fusão, o conhecimento seria expandido e o homem evoluiria. Evoluiria porque quando você para de suprimir informação, sem dúvida, quando você para de impedir que o conhecimento, que a ciência avance, que é o que acontece direto na nossa vida, né? Digam grandes cientistas que são suprimidos em suas invenções, que são impedidos de colocá-las adiante, eles somem com o seu trabalho, ou descapacitam eles e desqualificam eles, impedindo que essas coisas sejam feitas. Tesla é um maravilhoso exemplo e está citado no livro, né? Então, o Hitler, ele fez uma coisa bárbara, permitiu que isso fosse sem limites. Esse é o lado positivo da coisa. Depois, quando a Alemanha nazista foi tomada, os russos pegaram um pedaço, os americanos pegaram outro, e cada um aproveitou, e daí começou a Guerra Fria, né? Cada um brigando com o outro para saber o que ele tinha levado de informação dos nazistas para ver quem ia ganhar mais. E daí veio a Guerra Fria, a briga entre os dois lados. Mas o lado positivo de você juntar isso é permitir um grande avanço. Só que, cuidado, com um grande poder vem uma grande responsabilidade, né? Com certeza. Então, a responsabilidade do ser humano, para ter esse poder, está ligado ao seu nível de luz, à sua condição de lidar com o poder para um bem maior, acima do benefício pessoal. E nós temos esse problema no mundo, não é só o Hitler. Nós temos o problema no mundo como um todo. Você tem interesse de poucos prevalecendo sobre o interesse de muitos. É verdade. Bem, você pontua muitas coisas baseadas na pesquisa. Teu livro, o que é ficção? O que é realidade? Boa pergunta. Logo no começo, praticamente, é um rito de passagem para mim. Porque a história da doutora Maia é a própria história da minha vida, né? Eu ia te perguntar isso. Tem muito a ver com a linha de pesquisa, porque ela também
A vida da Maia é como se fosse para mim. Eu precisava fazer um rito de passagem, né? Eu fui cientista a minha vida inteira, pesquisa, inovação, tecnologia. Então, a Maia estava lá no mundo dela, pesquisando, indústria farmacêutica, cosmética, como eu trabalhei, e, de repente, ela colide com uma nova realidade que torna aquilo já algo que é como se passasse por uma realidade paralela, que não importa mais. Ela foi capaz de largar tudo aquilo e se lançar uma nova realidade. Como se simplesmente acessasse um portal e se lançasse essa nova dimensão sem questionar, com coragem, com fibra, com submissão àquilo que vem à sua frente. Então, o que tem de realidade logo no começo é um mundo de ciência, com cientistas que realmente existem, que têm aqueles prêmios e que têm aquelas pesquisas. A partir de então, junta-se a história do homem, a história do mundo, que tem aquela questão de o que é real, o que é verdadeiro e o que é de fato história, porque o que se assume como história, como ciência para o homem, é aquilo que alguém disse que é história e que é ciência. Só que ciência é algo que você pode comprovar. E quando se diz a origem do homem e se baseia as civilizações de 5.000 anos antes de Cristo, você não pode comprovar isso. Você tem só suposições. E quando surgem novas evidências mostrando que 12.000, 20.000 anos atrás já existiam civilizações avançadas, que os sítios megalíticos estão ali, que já existem restos de carbono 14, está dizendo que existia, eles suprimem a informação. Tirando, dizendo, não, isso põe de lado, isso aqui é ciência. Não, isso não é ciência. Ciência é algo que você pode provar. Você não pode provar isso. Porque existem dados que contestam isso. Então, se eu não posso provar isso, você também não pode provar isso. Isto não é ciência, isto também não é ciência. É verdade. Então, tudo é válido. É isso aí. Eu tenho uma pergunta que não quero calar, né? Porque ela está falando da sociedade vril. E claro que a sociedade vril remete sempre ao nazismo. Hitler, do seu ponto de vista, tinha contato com extraterrestres, intraterrestres? Eu diria que os nazistas provavelmente tiveram contato com mentes mais avançadas. Se isso é um estado de consciência superior, em níveis que o próprio homem expande a sua consciência, atinge consciências que lhe pertencem em dimensões acima, ou se significa de seres que realmente estão em outras regiões do universo, que eu acredito que existam, né? Eles tiveram esses contatos e provavelmente dentro da configuração e do que existe de história, se oficial ou extra-oficial, eles tinham contato com uma civilização da estrela de Aldebaran e que lhes dava essas informações, ou simplesmente eles acessavam como uma operação, como um cavalo de Troia que acessa uma fonte de informação e faziam download. Nossa. Podem ter sido permitido receber essa informação ou simplesmente eles acessaram através de expansão de consciência. Muito interessante, né, Kátia Gaia? É verdade. Eu gostaria de trazer um pouquinho para a atualidade. Sim. Essas sociedades, hoje, aqui no Brasil, existem? Não naquela forma, que quando a gente fala de sociedade Thule, sociedade vril, a gente pensa no nazismo, porque a história ficou famosa ali. A sociedade Thule é muito mais antiga que o nazismo. A Thule é uma lenda, é um mito, é uma realidade que nós não sabemos, mas vamos trazê-lo já na época de John Dee, o mago real da rainha Elizabeth I. John Dee é o fundador da Thule e queria que Elizabeth I fosse para a Groenlândia dominar as terras da Thule, né? Então, ali, os hiperbóreos, a origem do homem, dos nórdicos, estaria ali marcada. Então, toda aquela mitologia nórdica, tanto na Groenlândia como na Islândia, na última Thule, você tem que considerar como a origem da Thule. Ela está muito além do que os nazistas fizeram naquela concentração e ficou castrada tal qual a suástica, né? A pobre suástica que os hindus ou os budistas usam, você vê o Dalai Lama com uma suástica embaixo, o pessoal fala, a suástica nazista. Não, isto é a suástica. Pertence à mitologia nórdica, aos indo-europeus que tinham esse símbolo. Ele está até na América do Sul, em Tiwanaku, na América do Sul, você tem nos sítios megalíticos de Tiwanaku a suástica. Você tem uma origem muito mais antiga da suástica. Não é porque os nazistas usaram isso que é dos nazistas. A Thule é a mesma coisa. Então, existe a Sociedade Thule Brasil, ela está recém-formada aqui em São Paulo, está no processo iniciando com esse conceito antes do nazismo, e muito mais amplo, esotérico, místico, buscando a luz e não as trevas.
E existe a polaridade que a gente conheceu através da história do nazismo. A sociedade vril, eu desconheço com esse formato de ciência e esoterismo. Mas seria muito interessante se ela surgisse e com o objetivo de trazer o bem com grande responsabilidade, né? Com certeza. Maria, explica essa... Tira um close aqui da mão da Maria. Explicar o que significa, né? Esse objeto simbólico. Esse é o Dorje, o Vajra. Então, no Tibete, você vê várias... essa é uma miniatura do que seria o Dorje. O Dorje é um gerador vril usado na história do livro, que o livro é ficção, com ficção científica, carregado de história e mitologia e informações. Então, eu usei esse objeto de um tamanho maior para que eles conseguissem manipular a energia vril. Então, você tem no Ramayana, tem no Mahabharata, nos livros dos Vedas, que são vários, o uso de geradores vril para poder disparar raios. É mais ou menos como o cajado, a lança de Odin, ou o raio de Zeus. Todos eles estão relacionados a esses objetos que têm a polaridade e a capacidade de concentrar a energia circulante e dissipá-la. Não é à toa que a coroa do rei exatamente uma coroa, tem esse formato, e cúpulas de igrejas, que eles sabem muito bem, também têm os formatos sempre de acumuladores energéticos. Então, seriam os geradores eletromagnéticos que manipulariam a energia vril e que em um passado distante nós tivemos esse conhecimento, essa capacidade, e perdemos. O conhecimento e a capacidade não quer dizer que a gente não possa readquirir. Com certeza. O que uma pessoa pode fazer quando ela consegue ativar essa energia vril? O que uma pessoa pode... Ela pode se curar? Ela pode viajar no tempo? O que ela pode fazer, efetivamente? Basicamente, o que a gente chama de magos, eles desenvolvem a capacidade de circular o campo eletromagnético no seu corpo e de manipular as energias. Objetos são desculpas que nós usamos para poder manipulá-las, porque, na verdade, a capacidade é inerente ao homem. Ele não precisa da varinha do mago para ser um mago, não precisa do anel para ser um mago. Eu tenho um anel do tetragramaton aqui, anel de mago. Né? Nós não precisamos disso, na verdade. Desde que eu creia, eu saiba que eu sou capaz de fazer isso e esteja preparada com o meu DNA ativado para poder fazer isso. Então, eu acredito que o homem vai voltar a fazer isso com capacidade, mas cuidado, as energias psíquicas estão envolvidas nisso, e se o homem não tiver o seu intuito de trabalhar pelos outros, muito mais importante do que por si mesmo, ele vai se tornar um déspota perigoso, com certeza, como muitos da história, e ao contrário de um ser salvador e que vem auxiliar. Com certeza. E o mais incrível é que esse poder, mas o uso exato da palavra, não o poder que nós distorcemos. O poder está dentro do ser e ele pode fazer a qualquer momento e benesses, né? O tempo todo. E na realidade, do meu ponto de vista, o verdadeiro poder é fazer o bem. Esse é o verdadeiro poder que uma pessoa tem. O resto é tudo ilusão, não é? O amor. O que é o amor? O amor é a capacidade de você concentrar a energia eletromagnética de coesão, de agregação. Então, ele forma a realidade de maneira coerente, harmônica. Tudo que está diferente do amor é desarmônico, é desagregador, ele destrói. Com certeza. Então, são as duas polaridades do gerador, que você pode construir agregando e destruir. Na terceira dimensão de espaço onde nós estamos, ou quarta de espaço e tempo, nós temos a capacidade de lidar com a polaridade. A beleza de estar aqui nessa dimensão tão baixinha, né? É a capacidade de lidar com isso. E quando a gente vencer a polaridade e conseguir só transformar isso numa coisa unificada, que é a energia de agregação e construção da harmonia, eu acredito que nós vamos passar para o próximo estágio. Com certeza. Mas olha, o papo está muito bom, mas eu gostaria de ouvir, o pessoal está pedindo aqui, né, Kátia? Verdade. Vamos ouvir um pouco mais o grupo, né, que tem outras coisas inéditas, né, Fernanda? Aquelas naves, aqueles projetos encontrados na Índia. E a música leva esse
Nossa, que lindo, hein? Eles Demais. realmente emocionam, né? Eu me sinto lá atrás, viu? Voltei no tempo agora, hein, Fernanda? Passa de novo. Essa é a ideia, né? Passa de novo o contato, né? E manda sua mensagem pro pessoal. Para quem quiser conhecer um pouco mais do grupo, é só acessar o Olamensof, www.olamensof.com. Vou avisar também no dia 14 de fevereiro. Nós vamos estar no Centro Cultural da Penha, fazendo uma apresentação do CD Ethereal Dimension, dos outros CDs também. Vamos estar tocando algumas músicas novas já de antemão do Reino de Cranfer. E vamos ter a participação da bailarina Fairuza também. Né? Que legal, hein? O convite, então, está em todos no Centro Cultural. Né? A apresentação é gratuita. Todos podem, o horário eu não sei. Às 8 da noite. Bom, gente, dia 14, né, Fernanda? Bom, olha, quem tiver alguma dúvida, Fernanda e Marcelo Miranda está aí no Facebook também, né? O Marcelo está. Marcelo está no Facebook. Ela vive em outra dimensão, tá vendo? Aliás, Mas vocês você- podem perceber qual é, né? Você vê que até os cabelos da época ela traz para cá, né? De vez em quando ela passa os portais e vem para cá. Bom, Fernanda, daqui a pouco vocês voltam aí. O assunto está interessante, não está, Fernanda? Vocês têm perguntas para a nossa convidada? Porque eu sei que vocês são super antenados em todos esses temas para desenvolver os CDs, né? Eu tenho uma coisa para amarrar o que eles acabaram de tocar. Eles tocaram Pode sobre falar. Vimana. Né? Vimana são as naves dos hindus, que está no Mahabharata, Ramayana e por aí vai. E esses Vimanas eram um sonho nazista. Então, eles estão no meu livro 1 e estão no 2, que está para ser lançado ainda, assim que eu achar uma boa editora para ele. Mas a história está prontinha para ser colocada. Então, os alemães, eles leram esses livros dos Vedantas, e eles traduziram isso para os Raunebus, que são as naves espaciais nazistas que o próprio Tesla participou ativamente com Maria Orsec, né, para construir os Raunebus e conseguir uma tecnologia eletromagnética que neutralizasse a gravidade. E eles conseguiram na época. Então, os Raunebus são exatamente os Vimanas que eles estavam cantando e estão no meu livro 1 e 2. Você viu a sincronicidade, né? Sincronicidade fantástica. Até arrepiei. Vem a Maria da Sociedade de Tule no Brasil. Da Ordem Rosa Cruz, aqui, nossa soror da Rosa Cruz. E eles vêm cantar música falando do mesmo assunto. Incrível. Uma música do Ethereal Dimension também que se chama Tule, né? Inclusive, a minha inspiração para ter esse Vieram para mim hoje. Hein? Vocês vieram para mim hoje. foi num livro da Roseli Van Sans, que é onde ela é o livro dos primeiros seres humanos, que ela não tem um princípio científico, ela mesma diz, né, que são mensagens que ela recebe, e ela fala sobre 5 mundos onde teriam sido o berço da humanidade. Ela descreve com detalhes assim, a natureza, como era esse povo, né, e um dos mundos é o Tule, que me chamou a atenção, me encantou, eu fiz inspirado nisso, né. E a gente até questionava, às vezes, uma associação, às vezes, disso ser negativo, né? O quanto as pessoas iam entender isso como essa imagem do Tule, lendo o livro dela, ou a imagem nazista de Tule, né? O quanto Esse era o sonho nazista, voltar a Tule, né? Isso. E é interessante, recentemente um alemão entrou em contato com o Lensoff, gostou muito do Olan, eu tenho uma banda de metal que ele também gosta muito. E ele me mandou alguns fanzines dele. Um dele é muito direcionado ao nazismo, né? Todas as bandas. Eu ainda estou lendo, só que uma coisa que eu achei muito interessante, são muitas bandas explicando que a gente questiona e fala mal do nazismo, mas a gente só conhece a versão ocidental da coisa. É verdade. E aquilo me levou à reflexão. Exato. Mas aqui no Enigmas, nós vamos trazer todo esse esclarecimento à tona, porque, claro que foi uma grande problemática, mas será que não era algo necessário para purificar a humanidade? A gente também não pode julgar, né? Qual é o seu ponto de vista, Maria? Eu acho o seguinte, eles tiveram uma boa ideia, tanto tiraram a Alemanha
das cinzas, levantaram a Alemanha de uma forma que o povo se apaixonou pelo Partido Nacional Socialista, Partido Nacionalista Alemão, de forma que salvou a Alemanha. O povo passava fome, a Alemanha se tornou um poder. E tudo foi feito focado no povo. O que acontece é que existiram interesses diversos, tanto de pessoas dentro como pessoas fora. Países que não queriam uma Alemanha daquele jeito, né? Expulsando banqueiros que pertenciam a outros países e outros poderes, digamos assim, que dominavam o país e que, ao expulsá-los, a economia conseguiu crescer daquela forma. E a Alemanha se tornava, digamos, um grande perigo para o mundo. Então, aquela guerra não é da forma que se conta, ela tem mais história por trás, que foi apagada, né? O que foi escrito foi apagado. Pode ter uma parte daquilo que se escreveu e boa parte do que não se escreveu. Então, esse é o problema. A história é escrita pelos que em toda ganham a história guerra. tem os dois lados, né? A gente não sabe, é lógico, muitas pessoas morreram, isso foi muito negativo, muitas pessoas foram sacrificadas, né? Nós não estamos aqui também para fazer uma apologia ao nazismo, por favor. Não é esse até porque eu interesse. também tenho sangue judeu correndo Exato, nas minhas veias. exato. Isso aqui Mas é um assim, símbolo, né? a gente Também. sabe que em todo lado tem os dois lados, né? Então a gente precisa saber, é o que ela falou, a história não se escreve realmente como história. A gente sabe que a própria história do Brasil não é essa que contam nas escolas. Então a história de tudo também não seja exatamente isso que nos contam. Mas eu penso que a verdade precisa vir à tona para que a gente mude a nossa forma de ver, e a gente mudando a nossa forma de ver, a gente vai ser melhores mesmo, na Para verdade. poder contar a história do jeito que eu conto no Sol Negro e vou contar na trilogia, eu tenho que ser neutra. Eu tenho que ter mente científica. O cientista não pode ter emoção. O cientista tem que analisar dados e dizer que todos eles têm um índice de validade, uma porcentagem de intervalo de confiança naquilo que ele está te dando como informação. Então, o que eu não vou fazer é aceitar a história que contam como sendo uma religião para mim, porque eu não sigo religião nenhuma. Claro, eu também não. sigo a informação e a considero como válida ou não. A minha religião é o que eu vivencio. Exato. O que para mim é verdade é o que eu vivencio, o que eu verifico, o que eu testo. O que os outros me dizem. Eu sou como você, eu estou muito ligado. Me perguntaram uma vez se eu acredito em Deus. Eu disse que não, que quem acredita ainda está no campo da fé. Eu tenho certeza que Deus existe quando eu olho o olhar de um animal, quando eu olho para tudo que está aqui. Eu tenho certeza que existe uma mente magnífico que está aqui. Isso para mim é ciência. Não preciso me falar ou ter que ficar postado diante de um Deus castrador que foi instituído nas religiões, que me diz assim, olha, se você não me amar, você vai para o inferno. Esse Deus para mim não existe, sabe, Maria? Para mim o que existe é algo muito mais superior, que entende exatamente meu grau de evolução, que sabe o quanto eu sou pequena e que me ajuda a crescer com cenários como este aqui na Terra, né, Cátia? São nossos Verdade. níveis de consciência. Isso aí. Bem, a Fernanda queria fazer uma colocação, então faça, por favor, e aí vocês vão cantar mais para a gente. Isso, tudo a ver. Isso. Sim, tudo a ver, tudo a ver. São versões que integram o conceito. Exato, é um paraíso. É o momento em que o homem viveu a era do ouro, né? Seja lá como a gente chama de homem na sua forma física atual ou quase física, que é a questão do livro que você leu, né? Que ainda não tinha uma forma física final, a densidade da matéria não estava formada totalmente, ainda era um estágio intermediário, mas era um estágio de maior elevação de energia, frequência e capacidade de conexão com a fonte. Então, o lado positivo é que os nazistas queriam trazer de volta esse homem. Esse homem ariano que eles sonhavam não era da forma que a história apresenta, e sim era um homem conectado com a sua realidade superior, mais capaz, porque quando ele se conecta à fonte, ele é mais capacitado. Com Que certeza. são os personagens do livro que eu apresento, os heróis da história, eles estão conectados com essa fonte, por isso que eles são capazes de fazer as coisas que eles fizeram. Que maravilha, né? Vamos ouvir? Vocês vão fazer tudo pra gente? Não. Oh, então fica para a próxima. Vai ficar devendo, hein, Fernanda? O que vocês vão Vocês cantar vão agora? voltar para fazer.
fantástico. Isso. Uau, hein? É verdade, a gente temos mais letras aí para o online. Precisamos conversar. Nossa, lindo demais, né, gente? Parabéns. Bom, é o Alain aqui com a gente. Daqui a pouco eles voltam para encerrar o programa, mas agora nós vamos continuar o nosso papo aqui com a Maria. Que eu tenho tantas perguntas a ti na nós cola, temos vou te apenas falar. 10 minutos e antes dela responder alguma, nós gostaríamos do contato que o pessoal está pedindo para adquirir o livro, seus contatos. Para adquirir o livro, eu sugiro sempre comprar pela internet, porque a editora que publicou o livro, ela não consegue disponibilizar o livro nas livrarias físicas. Mas ele está na Livraria Cultura, a Cultura entrega no Brasil todo, é só entrar no site da Cultura e procurar o Sol Negro. Cuidado que tem um que chama Sol Negro, que é de um pesquisador muito bom, Gudrich Kark, mas é de história, né, que fala do Sol Negro, mas é outro tipo de livro. Nós vamos focalizar novamente o Sol aqui. Negro, na Livraria Cultura. Ele está na Martins Fontes também, com entrega imediata, a Cultura entrega imediata, Martins Fontes. E por encomenda tem a Livraria da Travessa, Saraiva, Siciliano. Eles demoram um pouquinho mais para entregar, porque eles não têm estoque tão grande como a Cultura, mas eles entregam também. Então, sugiro compra pela internet. Ou encomendar em uma das lojas que eu acabei de mencionar. E a Maria Seus também está no contatos. Facebook, Maria. Fala para o nosso público. Você também está no Facebook? Sim, o Sol Negro, o livro, está no Facebook, está chegando já em 90 mil fãs. Então é um número bem grande já. Ó, que bacana, hein? Ó. Todo dia uma postagem Bacana. com informações do livro, é uma enciclopédia esse livro. Que bacana. Maria, Sim. Você que tem tanto conhecimento e busca levar esse conhecimento à tona, a gente vê isso claramente, tua parte bem lógica, bem lúcida. O que você diria para o nosso público, que é mais de 1 milhão de acessos que nós temos aqui, desse momento presente, como eles poderiam usar essa energia abril? O que você diria para eles? Belíssimo. Eu vou dizer o seguinte, aqueles que estiverem prontos
e já estiverem abertos a novas realidades que já nos pertenceram em um passado distante e que estão retornando agora à consciência do homem, vão entender que Vril, Chi, Prana, Ki, como queira, é a fonte de energia do universo, aquilo que nos faz crer na realidade física, mas que na verdade é uma energia que projeta uma ilusão da matéria onde nós vivemos. Quanto mais consciência você tiver de que nada disso é real e que ele é apenas um padrão de energia que se configura em forma e que parece físico, mas não é, mais capaz você é de vencer a dificuldade e evoluir trabalhando com ela, não temendo, né? Porque sem temer você se torna mais capaz, e amando-a, porque sabendo que essa energia é a força eletromagnética de coesão para gerar essa matéria que você vê, e o fundamental é sentir-se bem, pleno, amar, amando, capaz de agregar essa matéria e ver a precipitação mágica da realidade que você quer ver. Então não adianta culpar o outro da realidade que você vê, se você, na verdade, é o que manifesta aquilo que te cerca, é o que você projeta. E isso os personagens do livro são capazes. Por isso que eles não temem, eles são capazes de se submeter a uma realidade sabendo que eles podem mudá-la com a sua ação, o seu pensamento e a sua energia fantástica que eles manipulam. Olha que bonito, hein? Que bacana, né, Kátia? É verdade. E você promove palestras, promove cursos? Por enquanto não, porque o livro foi lançado em maio, então ele está sendo apenas conhecido pelo público. Assim que juntar o primeiro com o segundo, que completa bem a história do primeiro, ela é bem completa agora com o segundo. Se tiver convites e pessoal que queira que eu dê uma palestra a respeito, tanto da história em si, como dos temas que estão envolvidos, a informação envolvida, com prazer. Eu passei minha vida inteira dando palestras nacionais e internacionais, adoro o microfone. Olha que legal, Um né? convite para você retornar e lançar aqui no programa. É verdade. Fica com vocação, viu, Maria? Eu queria fazer uma pergunta muito particular, Maria. Você acredita, entre aspas, né, porque é pesquisadora, o pesquisador não acredita, mas ele vai lá buscar. Sim. Dizem hoje que estivemos com o Eric Von Däniken, que ele diz que os nossos manos, que são os nossos manos maiores no sentido de consciência, estão chegando. Você pensa que eles estão chegando, que eles existem, que eles estão entre nós? Sim, sem dúvida. Me parece completamente lógico. Então, como cientista, eu posso dizer que é lógico que existe vida em outras dimensões, neste mesmo universo, na nossa própria dimensão. Como disse Jesus, a casa do meu pai tem muitas moradas. Essas moradas são realidades para cima, que são dimensões, né, maiores, ou para dentro, que são dimensões aonde a gente pode encontrar a si mesmo. Então, você pode encontrar tanto o seu nível de consciência maior, como você pode encontrar a consciência de outros. Sem dúvida nenhuma, existem outras formas de vida e, provavelmente, muitas delas modificaram a nossa ao longo da história, digamos assim, darwiniana, da teoria da evolução. Com certeza, eu também penso isso. Maria, só a última pergunta que a Kátia vai fazer, né, Kátia? Não, eu vou pedir para que ela passe uma mensagem, porque nós estamos no final e a gente ainda quer ouvir, né? O olá. Então, Maria. Olha lá, ó, o produtor lá. Ele está dizendo 3, mas a gente sempre passa um pouquinho e Ele deixa, né? Não tem problema. E 3 é um número fantástico, porque 1 mais 1 não é 2, é 3. Então, quando a gente sabe o poder do número 3, deixa a maior mensagem. O 3 é forte nesse livro. Cada vez que ele aparece, ele diz que 1 mais 1 é 3, não é 2. Então, já que você está falando de números, deixa uma mensagem sobre 2014 e sobre esse tempo. Você é uma pesquisadora 2014. De uma forma lógica, é evidente que nós estamos num momento de transformação do homem na Terra, com novos níveis de consciência e novas realidades se manifestando. O planeta está se transformando. E como o planeta está se transformando, o homem precisa se transformar também. De uma forma completamente esotérica ou mística, como queira chamar, esse é o momento em que nós temos que nos conectar com a fonte, temos que ter maior nível de consciência daquilo que somos e o que queremos ser. E tudo aquilo que a gente pensar, esse ano é muito poderoso. Começou ano passado, na verdade 2012 foi um momento de mudança, mas 2014 já concretiza. Tudo que você pensar, tudo que você sentir vai se manifestar com maior força. Então, cuidado com a responsabilidade que cada um tem
naquilo que está projetando, naquilo que está desejando, porque vai ver. E quanto mais gente desejar e projetar luz, a gente vai ter luz. E esse livro traz um pouquinho dessa mensagem numa história lúdica, divertida. Que bacana, viu? Que bacana. Parabéns pela sua obra, uma honra recebê-la. Muito Prazer é meu. obrigada pelo convite. Vocês são aceito. maravilhosas. Muito obrigada. Maria, a honra é enorme. Espero que essa seja a primeira de muitas vezes. Muito prazer. Eu vou trazer você para falar de física quântica Oba, aqui, eu e adoro. desse universo holográfico. É Você comigo. aceita o desafio? Com certeza. Então já vamos marcar. A gente vai marcar com você. Beleza. É que você volte aqui para falar sobre isso, tudo bem? Universos paralelos, universo holográfico. Beleza. Combinado, ó. Fica aí esperando. E agora a gente encerra, como a gente começou, né, com o maravilhoso Olan Insoft, né? Eu não sei falar muito o nome dele, porque ele está com um aparelho na boca. Ele dá até risada, Marcelo. Eles estão falando da fonte, Elan. Bom, para encerrar o Enigmas, pessoal, primeiro a gente gostaria de agradecer você que está aí atrás da telinha, né, Cátia Gaia? Verdade. Que olha que enche o nosso Facebook de coisas boas, de mensagens maravilhosas, ó, gratidão, é do Japão, é da Inglaterra, é de Portugal, é do planeta Terra inteiro que nós recebemos mensagens. Até para pagar minhas mensagens está ficando difícil, sabe, gente? É muita mensagem na minha caixa postal. Mas eu agradeço vocês por estarem conosco, porque somente assim, dividindo o conhecimento, que a gente vai multiplicar essa consciência no planeta. É somente dessa forma. Pelo carinho, né, pelo respeito do nosso trabalho, as pessoas têm chegado cada vez mais, nós somos hiper receptivas, muitas vezes vocês colocam as suas experiências para a gente, eu reporto isso, o que nós não sabemos nós vamos pesquisar ou tentar trazer alguém que pesquise com o tema que vocês buscam. Então, muito obrigada mesmo, e que nós possamos fazer ainda melhor este ano. E quero agradecer também o Lamen Soft, o Marcelo e a Fernanda, porque eles começaram com a gente aqui. É verdade, Há aliás. 3 anos Eles já atrás. existiam, mas eles começaram comigo aqui com a Cátia conosco. aqui. Aqui. Eles já existiam, fazia tempo. Mas o começar conosco, né? Aqui Começaram dando no apoio, Enigma. né? As nossas vinhetas, as primeiras foram com música, nós estamos aguardando outra música deles aí, verdade. impactante, né? Para colocar no ar, né? Então nós queremos agradecer o carinho, por isso que foi tão especial o convite para vocês começarem em 2014. É isso aí. Aí, Marcelo e Fernanda, gratidão, uma honra sempre estar com vocês. Vocês já sabem, vocês são remidos aqui. Marcelo já foi no outro programa contar todinha a história. Celta falou da esposa dele, e agora ele vai encerrar o programa Enigmas e vai voltar esse ano inteiro aqui com a gente. É isso aí, né, Marcelo? É isso aí, né, Fernanda? Quero ser de novo aqui, hein? Por favor. Sim, estaremos aqui. Gratidão.